Meu querido irmão do canal EBD em Foco, o meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, né, da lição de jovens da editora CPAD. Hoje, mais uma vez, né, como de costume, eu irei fazer um comentário, né, sobre a lição de número 9 da lição de jovens, como eu falei, da editora CPAD, para que de alguma maneira eu venha agregar no seu conhecimento, né, agregar esse meu comentário como subsídio para o seu ensinamento na sua escola bíblica dominical. Lembrando aos irmãos que eu uso o slide, né, produzido aqui pela plataforma do EBD em Foco. Você pode também usar esse slide como forma de dinamizar a sua aula, como forma de fazer a sua aula ficar um pouco mais interessante, mais dinamizado, né? É só você entrar na plataforma do ebdemfoco.com e você vai estar baixando o slide de graça, amém? Então vamos para este comentário. Mais uma coisa, eu quero também salientar aqui que eu demorei a produzir este comentário por motivos muito importantes, né? E como se algumas pessoas não sabem, eu sou auxiliar numa congregação na cidade que moro, né? E durante essa semana houve muitos trabalhos feitos na nossa congregação. E não foi por minha vontade, mas foi por vontade maior, né? E como eu sou auxiliar na congregação, durante essa semana eu tive que auxiliar na congregação, né? E hoje eu pedi um tempo lá para o meu dirigente, né? Hoje também ia ter trabalho, mas eu pedi um tempo para ele, para que eu viesse cumprir com o meu compromisso aqui no canal EBD em Foco, amém? Então vamos para esse comentário, porque é um comentário muito importante, é uma lição maravilhosa mesmo, né? Eu tenho certeza que nós iremos aprender muitas coisas com este material que, né, no caso, o comentarista Thiago, né, ele aqui colocou à nossa disposição. O tema da lição, irmãos, é coragem em meio a perseguição. Tem aqui o texto do dia, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, que nos diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e obra da fé com poder. Irmãos, o texto do dia, ele assim nos traz um aprendizado, né, muito importante. Vai ficar bem claro, e fica bem claro aqui no texto, no texto do dia, né? E todas as cartas, no caso, que Paulo ele começa escrevendo, você vai ver que Paulo ele roga a Deus pelos seus liderados, né? Ele roga a Deus por as pessoas no qual ele está ensinando, ele está explicando, ele está escrevendo essa carta. E aqui eu chamo a você a fazer uma alta reflexão. Será que eu como professor, será que você como professor, será que você como pastor, como líder de algum departamento, como dirigente de alguma congregação, tem orado pelos seus liderados, tem clamado a Deus para que Deus venha ter misericórdia e venha ajudar os seus liderados, né, a persistir nessa caminhada cristã? Então fica aí essa reflexão. Vamos para a síntese. A síntese vai nos dizer: não existem contrariedades que sejam capazes de destruir o projeto de Deus, né, para conosco, né? Irmãos, de forma rasa aqui, para a gente prosseguir aqui na nossa lição, de forma bem simples mesmo assim. Lembra do momento lá quando a nação de Israel ela está presa, né, no Egito? Lembra desse momento? Você vê, né, e eu vi claramente lendo as escrituras, e você viu claramente lendo as escrituras, assistindo filme, que Faraó ele fez de tudo para não deixar o povo ser liberto. Ele fez de tudo para impedir a vontade de Deus. Mas o que foi que prevaleceu? Prevaleceu a vontade do Senhor. Mesmo quando Israel sai do Egito, né, lá naquele mar, no Mar Vermelho, mas Deus venceu juntamente com Israel. Chegando na terra de Canaã, né, houve também um outro impedimento do inimigo para que o povo não entrasse em Canaã, né? Usando lá, no caso, os espias foi lá e viu, né, que era uma terra muito fartuosa, mas disse que a terra não era para eles. Mas você vê que mesmo assim Israel conseguiu vencer mediante a vontade de Deus, e o povo entrou em Canaã porque foi uma promessa feita por Deus, amém? Então sempre a igreja vai vencer, porque ela sempre vai estar assim, no eixo da vontade de Deus. O texto bíblico, irmãos, nós não costumamos fazer leitura aqui no nosso comentário para ganharmos tempo. Peço que, se você não fez o comentário, se você não fez a leitura, pause o nosso comentário, faça a leitura desse texto, porque o contexto daquilo que nós iremos aprender é onde a lição está embaseada, né? A introdução vai nos dizer assim: as dificuldades enfrentadas pelos tessalonicenses englobam 3 grandes áreas: política, cultural, teológica, né, e social. Vamos lá? Os problemas eram perseguição,
interpretação errada, no caso, sobre o arrebatamento do Senhor, sobre a vinda do Senhor, e coisas desagradáveis, no caso, pessoal, né? Testemunhos pessoais. Neste primeiro capítulo, o apóstolo dedica-se a uma palavra de ânimo e fortalecimento àqueles irmãos que passavam por perseguições. Sobre essa situação, Paulo os conforta, afirmando que o Senhor Jesus, no caso, o Senhor nosso Deus, irá fazer justiça para com o seu povo. Irmãos, antes aqui da gente entrar propriamente na lição, nos tópicos, nos subtópicos, né? Contextualizando isso, né? Vamos observar que quando nós estudamos a primeira carta de Tessalonicenses, no qual foram todas as lições, no caso até a lição número 8, que foi até o capítulo número 15, né? Nós estudamos, assim, bem a fundo mesmo a lição, no caso, a carta primeira escrita ao Tessalonicenses, né? E eu tenho certeza que assim como eu, você aprendeu bastante, né? Com o surgimento da igreja, com o surgimento de uma nova igreja, né? Com esse crescimento também dessa igreja, né? E aqui eu quero chamar você para um momento de pensar. Se Paulo, né, ele escreveu uma nova carta, no caso a igreja de Tessalônica, é porque ele tinha algum motivo especial, porque ele tinha um motivo assim muito muito importante mesmo para escrever aquela segunda carta, né? E eu lendo a segunda carta, né, eu tenho certeza que você deve ter lido também a segunda carta de Tessalonicenses, né? Assim, a gente vê claramente, né, que Paulo ele tinha algum motivo para escrever essa segunda carta à igreja de Tessalonicenses, né? E como eu falei, assim como eu vi alguns motivos muito importantes, e foram esses motivos aqui que eu acabei de citar ainda há pouco, né? Ele viu o motivo onde a igreja estava sofrendo perseguição. Ele viu que a igreja de Tessalonicenses estavam, assim, havendo algumas divergências em entender sobre o arrebatamento, né? Viu também que os novos convertidos também estavam dando um pouco de trabalho, porque como eram novos convertidos, ainda não tinham aprendido a fundo sobre um comportamento cristão. Então, baseado nessa contextualização aqui, é onde o comentarista da lição, no caso Tiago, o pastor Tiago, ele vai abordar esses três aqui tópicos, né, para tentar aplicar na nossa vida cotidiana aqui na Terra. Então, assim como tinha problemas naquela época lá, problema de perseguição, problema de interpretação da Bíblia, da palavra do Senhor, né, sobre arrebatamento e problema de comportamento individual, assim também acontece nos dias de hoje, né? Nós vimos claramente que no Brasil é muito pouco, né, o grau de perseguição, mas nós vemos que existe sim a perseguição sobre os cristãos, né? Também existe uma fragilidade, principalmente na igreja, na instituição Assembleia de Deus, sobre o estudo sobre o arrebatamento. Você vê que um adventista ele dá ataca no assembleano quando vai falar sobre o arrebatamento. Por quê? Porque eles parecem que dedicam-se mais sobre a palavra do Senhor, né? E como eu sempre falo, o cristão ele vai sempre ser destruído por não conhecer as escrituras. Foi Deus que falou para Oséias: meu povo é destruído por falta do conhecimento, né? Então, meu amigo, o povo do Senhor, ele sempre vai ser destruído por não conhecer as escrituras. Todas as vezes que você não tem uma informação correta, você vai acabar quebrando a sua cara. Outro problema, como eu falei ainda há pouco, é um problema social, no qual há um comportamento, né, de um crente. Eu tenho que dar testemunho que eu sou crente, eu tenho que refletir o brilho do Espírito Santo na minha vida. Então, chega aqui, deu falar muito sobre a introdução, vamos logo para o primeiro tópico, vai falar sobre como se portar então diante das tribulações. E o primeiro subtópico, que já vem com resposta, né? Nós devemos nos suportar com uma fé amadurecida. Amém? A fé dos Tessalonicenses não estagnou. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Apesar das severas tribulações, das heresias que se infiltravam naquela comunidade, aquela comunidade cresciam, né? Por quê? Porque eles cresciam a sua confiança diante do Senhor. Como Paulo disse à igreja em Coríntios, em 1 Coríntios 11, 19, né? Parece. É na crise que os verdadeiros e fiéis se manifestam, assim como os fraudulentos e hipócritas também. Fiel é o que vos chama, né? O qual também o fará, irmãos. Irmãos, orai por nós. Um contexto de adversidades não deve nos intimidar. Antes, devemos encará-los como uma possibilidade de amadurecimento
de fé em Jesus Cristo. As muitas dificuldades que os tessalonicenses enfrentavam serviu de combustível para desenvolvimento da fé daqueles irmãos. Irmãos, Hebreus 11:1. De forma resumida, eu quero comentar aqui esse subtópico. A fé é o fundamento daquilo que não se espera e é a prova daquilo que não se vê. Prezado ouvinte do canal BD em Foco, a fé depositada em Cristo Jesus, a fé depositada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé depositada na palavra de Deus, ela tem que ser o primeiro recurso a ser usado contra a tribulação, contra qualquer problema que acontece em nossas vidas. Parece que vemos hoje assim, quando surge qualquer problema, entre família, entre casais, né, entre pai e filho, entre o seu emprego, qualquer tipo de problema, né, com o cristão hoje, parece que ele procura inúmeras formas de tentar resolver e esquece de usar a sua fé. Esquece de usar a sua fé em prol desse problema. Esquece de clamar a Deus. Parece que vai no vizinho, conta o seu problema, com todo respeito aos pastores, às mulheres de pastores, né, a sua mãe, o seu pai, e esquece de contar o seu problema a Deus. Esquece de apresentar o seu problema a Deus. Então, meu amigo, para nós conseguirmos vencer e suportar diante dessas tribulações, o primeiro passo é ter uma fé amadurecida. O primeiro passo é confiar somente em Deus. O segundo passo é para nós termos, né, e nos comportarmos diante das tribulações, é com um amor que se multiplica. Amém? Os sentimentos de injustiça, né, desrespeito, medo, se levantam contra nós. Não podemos ser alimentados, senão enraizam em nossos corações, impedindo-nos de compreender com clareza a vontade de Deus. Hebreus 2:15. Lembremos-nos dos nossos inimigos. Não são terrenos ou humanos, mas espirituais e diabólicos. Porque não temos que lutar o quê? Contra a carne e nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades deste ar, né? Ao contrário do ódio diante da crise, o amor entre os tessalonicenses se multiplicou. Por meio do amor, aquela comunidade se fortalecia e conseguia então superar as suas limitações e oposições. Eu não quero aqui me aprofundar muito sobre esse subtópico, até porque nós já gastamos assim uma lição inteira, né, sobre o amor. Lembra que lá na lição, se não me falha a memória, na lição número 6, né, estudamos sobre vivendo amorosa, tendo uma vida amorosa, né, tendo uma vida de honestidade, né? Mas, irmãos, vamos refletir um pouco, né, sobre aquela passagem onde está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. O que está escrito? Devemos amar o nosso Deus, né, de todo o nosso coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, né? E o segundo mandamento qual é? E amarás o próximo como a ti mesmo. Parece que hoje nós vemos uma ausência de amor. Hoje, claramente, se está explícito no comportamento do ser humano, no comportamento do cristão, a ausência do amor, a ausência do perdão, a ausência da misericórdia. E como tem tido essa ausência de amor, essa ausência de misericórdia, a ganância, o ódio, a raiva, a tristeza tem se multiplicado. Porque onde há ausência de luz, há presença de trevas. As trevas, elas só existem porque há ausência de luz. Então, meu amigo, se há ausência de amor no seu coração, provavelmente há presença de trevas de forma grande no seu coração. Então, vamos amar ao próximo, vamos amar a Deus mediante todas as coisas, vamos amar a Deus com o nosso entendimento, vamos buscar a Deus em nosso comportar, em nosso andar, em nossa casa, em nossa comunidade, aonde estivermos, vamos sempre buscar o amor a Deus e o amor ao próximo. Para encerrar o primeiro tópico, temos o terceiro subtópico, né, com o seguinte tema: com uma paciência inspiradora. Dessa maneira também vamos suportar diante das tribulações. E vamos lá para o que a lição está nos dizendo. Paulo testemunha que a postura dos irmãos em Tessalônica diante das tribulações servia o quê? Servia de inspiração. Paulo fala sobre a paciência daquela comunidade, que mesmo em meio a perseguições e aflições, persiste paciente, confiando em Cristo. Segundo Tessalonicenses 1:4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência
e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ou seja, Paulo aqui, ele vê o exemplo dado pelos novos convertidos de Tessalônica, né? Olha só, de maneira que nós mesmo nos gloriamos de vós. Ou seja, Paulo falando ali basicamente, eu, Silas, Timóteo, nós ficamos maravilhados com os exemplos que vocês estão dando para nós. Mesmo vocês sendo novos convertidos, vocês estão dando muitos exemplos belos para nós. Vocês estão passando por perseguições, vocês estão passando por aflições, mas vocês estão suportando porque vocês estão esperando com paciência no Senhor. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa. Devemos orientar-se por uma postura paciente no momento de tensão. Nossa paz não se deriva de posses ou de poderes, muito menos de palavras, mas vem do Senhor Jesus. Tendo-vos dito, João 16:33, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, e assim também vocês vencerão. A paciência dos tessalonicenses, que se fundamentavam numa fé inabalável no amor de Deus, deve inspirar então a nós a crermos que nenhum problema é capaz de mudar o que o Senhor sente por nós, né? Irmãos, veja o exemplo que eu vou dar aos irmãos aqui. Um exemplo bem simples, né? De Jó. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus bens. E o que foi que Jó fez? Jó fez aquilo que Davi orientou a aqueles que lessem os seus salmos. O que foi? Jó esperou com paciência no Senhor. Por quê? Porque esperando com paciência no Senhor, o Senhor vai ouvir o nosso clamor. O Senhor vai atender o nosso clamor. Meu amigo, vamos esperar com paciência no Senhor. Porque esperando com paciência no Senhor, eu tenho certeza que Deus irá derramar muitas bênçãos sobre a nossa vida. Porque sem paciência, eu tenho certeza que é impossível de qualquer pessoa conseguir vencer no seu trabalho, conseguir vencer na sua casa, né? Só que antes de entrar na lição, né, eu conheço muitas pessoas que são crentes, mas também são arrogantes. Né? No caso aqui, dizem ser crentes. A igreja é uma benção, mas não pode pisar no calo dele, no calo dela, que ela já está dando patada, que já está dando sermão, né? Usando palavras torpes, usando palavras que não agradam, né, o linguajar de Deus. O segundo tópico vai falar sobre o que esperar então em tempos de tribulação. Vamos lá? Primeiro subtópico: que a tribulação converta-se então em um instrumento de testemunho de vossa fé. Levando em consideração tudo o que aquela igreja enfrentava, muito especialmente a intolerância por parte da população local, o que poderia então garantir que eles estavam no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? Quantas pessoas não fez essa pergunta? Eu peço que você, professor, faça esse ato de reflexão na sua escola dominical com os seus alunos. Pergunta para os seus alunos: será que você está no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? Será? E o que vai identificar? O que vai comprovar que eu estou no caminho certo? E vamos lá então para o que o comentarista vai nos dizer aqui da lição. Este é um sério questionamento com o qual comumente nos deparamos em tempos de adversidades. Será que estou fazendo as escolhas certas? Que garantias tenho que Cristo está comigo se estou enfrentando tudo isso? A resposta para essas questões, segundo o próprio Paulo afirma, são as tribulações, são os desafios. Isto é, as lutas que enfrentamos e superamos com paciência e fé. É o testemunho que fala mais alto acerca de nossa espiritualidade e dignidade em Cristo. Pois não devemos então o quê? Temer os problemas quando estes chegam, pois Cristo está conosco. Irmãos, costumo sempre dizer, né, para os alunos, quando eu dou aula na minha escola dominical, na congregação no qual eu auxilio, né, se tudo está dando certo para você, se a tua casa está perfeita, se os teus filhos estão perfeitos, se o teu trabalho está uma bênção, né, se não tem ninguém reclamando contigo no trânsito, se você tem vivido uma vida de paz, tem alguma coisa errada com você. Sabe por quê? Porque eu vejo claramente nas escrituras que todos os personagens bíblicos passaram por perseguições, passaram por momentos dificultosos, passaram por algum momento no qual fizeram eles crescerem na sua caminhada cristã. Você vê aqui, eu vou usar somente um exemplo bem raso aqui, o exemplo de, desculpa aqui, faltou a memória aqui, daquele jovem de José. Você vê que José, por mais que ele foi vendido como escravo, por mais que ele trabalhou, né, na cadeia, por mais que ele
assim, que ele tinha todo o direito, vamos dizer assim, entre aspas, para abandonar a Deus, não que isso dava o direito, mas entre aspas, né? Por mais que ele tinha todo assim a sua consciência pesada diante de Deus, mas José usou aquilo ali como crescimento na sua vida, tanto terrena como a sua vida espiritual. Você vê que José, ele venceu. Você vê que José, ele usou aquilo como algo para vencer na sua caminhada espiritual. Então, prezado ouvinte do canal BD em Foco, use o seu momento de tribulação, use o seu momento de angústia para que você venha crescer, para que você venha aproximar mais de Deus. Ninguém cresce na bonança, ninguém cresce no momento de felicidade, mas todos nós crescemos no momento de dificuldade, no momento de pressão, no momento onde as pessoas colocam nós entre a parede, é onde nós vamos revelar realmente se temos Cristo na nossa vida ou não. O segundo subtópico do segundo tópico vai falar que a vida, ou melhor dizendo, que a devida justiça seja exercida então sobre os perseguidores. Em um contexto ostensivo e de ferrenha oposição, devemos ter a certeza de que o Senhor está ao lado do justo e que por isso o ímpio jamais prosperará. O aparente bem-estar do injusto não deve angustiar nossos corações, pois a estabilidade de tal felicidade é frágil e de rápida desestruturação. Já a alegria e descanso que o Pai tem propagando para nós são eternos, estáveis e abençoadores. Quanto a nós, devemos praticar justiça. E basta nos acreditar que nenhum culpado será tomado como inocente. E nenhum puro será condenado pelo Senhor como perverso. Né? O Senhor é tardio em quê? Em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Não nos cabe a julgar a ninguém. A ação de julgar é exclusivamente do Pai. No dia do juízo, justos e ímpios serão separados pelo Senhor, os primeiros para descanso eterno, já estes últimos, infelizmente, para desprezo e castigo eterno. Irmãos, no segundo subtópico, né, vai abrir aqui um leque, vai abrir aqui uma linha de raciocínio, né, que eu, pelo menos, gosto até de, às vezes, de explanar na minha escola dominical, né, sobre, será que o seu líder, será que o seu dirigente, será que o seu pastor está te perseguindo? Será que aquele no qual está sendo o seu líder, ele tem exercido uma perseguição sobre a sua vida? Eu tenho algo para dizer a você: não xingue, não fale mal dele, mas procure orar por ele. Por quê? Porque se ele não mudar aqui na terra, não se preocupe, porque Deus tem um certo dia que vai cobrar isso dele. Não se preocupe, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, mas deixa que Deus vai tomar de conta deste rapaz, né? Existem muitos dentro das instituições que estão fazendo coisas erradas, que estão procurando os seus próprios interesses, mas não se preocupa, simplesmente ore. Ore para que Deus exerça a misericórdia na vida dele. Ore para que Deus venha transformar a vida dele. E se ele não transformar, não se preocupe, que Deus, no dia do julgamento, no dia do juízo, irá cobrar isso dele. Porque é lá, como está dizendo aqui no último slide, é lá no dia do juízo que os justos e ímpios serão separados pelo Senhor. Os primeiros, então, serão separados para o descanso eterno, né? Já os últimos, infelizmente, para o desprezo e o castigo eterno. O terceiro subtópico do segundo tópico, para concluirmos, vai dizer assim, que o dia do descanso virá. As tribulações um dia terão um fim, e a vós que sois atribulados, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Você vê aqui claramente que Paulo, né, confortando os irmãos de Nova Tessalonicenses, né, acerca do arrebatamento, acerca da vinda de Cristo. Não é para o caos e o descontrole que tem de todas as coisas. O Senhor ainda coordena o universo. Ele está assentado no alto e sublime trono. Para os seus santos, o Altíssimo tem preparado lugar de descanso e paz. Para essa esperança que devemos direcionar então os nossos corações. Isto é, não é aqui que acaba a nossa história. As muitas lutas e tribulações que enfrentamos não serão capazes de impedir o estabelecimento da eterna vontade de Deus. Irmãos, de uma coisa nós devemos ter certeza: Cristo irá voltar.
Cristo virá. Foi ele no arrebatamento, foi ele na sua subida, quando ele subiu para o Pai. Antes de subir, o que foi que ele falou para os seus discípulos? Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar. E quando eu preparar um lugar, eu voltarei. Voltarei para o meu povo. E vou fazer o quê? E vou buscar o meu povo, né? Por isso, então, meu amigo, que eu lhe digo, tá difícil, tá apertado, tá complicado aí, tá bem apertadinho, acochado o caminho. Mas espera um pouquinho no Senhor, confia nele, porque tudo ele fará para conosco. Amém? Nossa trajetória tem uma direção certa. Em breve nós ouviremos o chamado eterno, para morarmos para sempre ao lado daquele que infinitamente nos ama. Em breve nós iremos ouvir o soar da última trombeta. E quando soar, eu tenho certeza que eu e você estaremos com ele. Subiremos com ele para a glória. Para encerrarmos essa lição, nós temos o terceiro tópico, que vai falar sobre a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. E nessa oração, vai dizer o primeiro subtópico: tenhamos sua vocação confirmada. Vamos lá? Não vem dos Tessalonicenses o direito à salvação. Esta é uma obra exclusivamente realizada por Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Contudo, o Eterno exige dos seus filhos um padrão ético elevado, a uma vida digna para o qual somos chamados. Também é uma realização de Deus em nosso ser, sendo o Altíssimo protagonista de todos os atos referentes à salvação. A oração de Paulo é para que os Tessalonicenses aguardassem de modo ativo, né, com testemunho, com a sua obediência e com o seu fervor. A salvação, né, a ação salvadora do Senhor, né, ela não vem dos homens. Grandes coisas o Senhor Salvador tem a realizar na vida de todos os seus filhos. O nosso esforço deve estar em crer naquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Sabemos que é Ele quem continuamente restaurará nosso ser à imagem do Pai enquanto aguardamos a salvação. Irmãos, assim como não vai vir dos Tessalonicenses, assim como não veio dos Tessalonicenses o mérito para se salvar, assim também e dessa forma é para conosco. Efésios 2:8, e eu comentarista que ele deixou bem claro isso, né? E ele foi bem certeiro em deixar esse texto. Efésios 2 diz o quê? Pois sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O direito, né? E a vocação, o direito, né? E o presente para ser salvo não veio do meu pai, não veio do meu irmão, não é de mim mesmo, mas esse presente veio de Deus. Foi Deus quem enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados. Mas aí ele vai falar adiante, porque nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras. Se eu creio em Cristo, se eu depositei a minha confiança em Cristo, eu nasci de novo, e como eu nasci de novo, eu vou exercer agora uma conduta, um caminhar diferente, né? Eu vou agora não viver mais com a minha vontade, não vou mais fazer a minha vontade, mas vou procurar fazer a vontade de Deus. E é isso que o segundo subtópico vai tratar. Vivam então a vontade de Deus. Paulo esclarece aos Tessalonicenses que a vocação daqueles irmãos tem como finalidade cumprir a vontade do Pai. Esta é uma importante intercessão que o apóstolo Paulo ele faz por aquela jovem igreja, pois cotidianamente somos confrontados com essa situação a ser resolvida. Obedecemos então a voz do mestre ou vamos fazer tudo do nosso jeito? É claro que qualquer pessoa responderá que melhor é fazer a vontade de Deus. Mas aí o que vai acontecer? Contudo, muitas vezes o plano de Deus nem sempre é o mais fácil ou conveniente a nós, que nos inspiremos no clamor de Paulo pelos Tessalonicenses para crer que a mais excelente escolha é cumprir cada plano do Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus, o teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Sempre vivemos tribulações e adversidades, mas isso não quer dizer que estamos sozinhos. Na maioria das vezes, continuar de pé em tempos de calamidade é a prova mais contundente de que Deus está conosco. Que aqui o canal BD em Foco, ele deu um acerto, ele usou esse exemplo muito bonito. Vou até ver se eu consigo dar um zoom. Olha só, o martelo e o prego. Uau! O prego, né? Uau, prego! Sua cabeça é golpeada demais. Aí o prego que a cabeça é golpeada demais vai falar assim: toda vez que sou golpeado, vou mais fundo na madeira, né? Tire suas próprias conclusões, tire suas próprias reflexões. Mas um breve comentário sobre se viver
e fazer a vontade de Deus, né? Eu enxergo claramente aqui que na maioria dos cristãos já não consegue mais viver nessa dependência, já não vive mais fazendo a vontade de Deus. Os próprios líderes procuram fazer as suas próprias vontades, procuram os seus próprios interesses. Vemos aí muitos pastores não mais fazendo a vontade de Deus, não mais procurando fazer a vontade de Deus, né? Vemos claramente que as pessoas procuram sempre fazer as suas próprias vontades. Mas vamos aprender com os Tessalonicenses. O que os Tessalonicenses faziam? Eles sempre faziam a vontade do Senhor, esperando nele. Por quê? Porque eles esperando no Senhor, eles tinham certeza que o Senhor tudo iria fazer para com eles. Para concluirmos o terceiro tópico e essa lição, temos o terceiro subtópico que vai nos dizer: glorifiquem ao Senhor com as suas vidas. Aquela era uma igreja que enfrentava fortes dificuldades. A possibilidade de haver algum tipo de repercussão negativa na espiritualidade daqueles novos irmãos era algo real. Mas a intercessão de Paulo pelos Tessalonicenses direcionava-se no sentido de que esses reconhecessem que suas vidas tinham como finalidade a glória de Deus. E por isso não deveriam permitir que nada lhes separasse do amor do Pai. Tal como os irmãos de Tessalônica, devemos então viver de maneira que tudo o que façamos seja para o louvor do Senhor. Muito mais importante que glorificar a Deus apenas com palavras ou discursos, nós amamos a Cristo, é viver inteiramente para a honra do Senhor, né? O que façais ou que bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Irmãos, Cristo, ele tem que ser visto em meu comportamento. Cristo, ele tem que ser visto no meu falar, no meu andar, aonde eu piso, com quem eu falo. Cristo, ele tem que ser refletido na minha vida. Eu agora sou um espelho. Eu agora reflito a imagem de Deus. E se eu reflito a imagem de Deus porque eu fui criado, né, por ele, então, prezado ouvinte do canal BD em Foco, eu tenho que dar testemunho do meu Deus. Eu tenho que glorificar a Deus no meu comportamento, no meu andar, no meu modo de pensar e até mesmo no meu executar. Amém? Para concluirmos a lição, vamos ler os desafios que aquela jovem igreja enfrentava eram enormes. Se fizéssemos uma avaliação meramente humana da situação, o prognóstico seria dos piores. Todavia, aquela comunidade não andava por critérios humanos, mas por obra de Deus, né? E assim como aquela igreja, né, tinha um desafio enorme, tinha um desafio imenso. Hoje nós cristãos, no século 21, temos muitos desafios a ser enfrentados. Todos os dias temos que matar um leão. Devemos matar um leão por dia. Todos os dias somos confrontados, né, pelas tentações do inimigo. Todos os dias o inimigo está aí tentando aprovar projeto no Congresso para derrubar a igreja, para tentar de alguma maneira fragilizar a igreja. Mas vamos esperar no Senhor, assim como aquela igreja de Tessalonicenses deu-nos exemplo. Esperemos-nos no exemplo de Tessalônica para enfrentar nossas lutas particulares, sempre crendo que sempre crendo que o Senhor é nosso bondoso Pai e que jamais vai nos abandonar. Prezado ouvinte do canal BD em Foco, se você puder, curte nosso comentário, comente nosso vídeo, fala aí se você gostou, se você não gostou, se você acha que eu devo melhorar, mas comente mesmo, né? Compartilhe se for possível nas suas redes sociais, né? Compartilhe na sua escola dominical e não deixe de usar o nosso material, o slide. Mais uma vez, falando, o slide é para você dinamizar a sua aula, o slide é para você tirar aquela sua aula chata para fazer uma aula muito interessante. Que Deus em Cristo nos abençoe. No final da lição aqui, tem aqui as perguntas, se você quiser usar o telão na sua igreja, se você quiser usar a televisão, né, resposta, amém? E frequente nosso site, que eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na sua vida de bom. Que Deus em Cristo nos abençoe, e essa foi mais uma aula do canal BD em Foco.